Olá, alunos! Continuando nosso estudo aqui com o professor Matusalém, peço o seu curtir e se inscreva no meu canal aí, dá esse apoio. Muito bem, nesse vídeo nós vamos continuar estudando conjuntos numéricos, tá? Esse vídeo é para o 9º ano, mas serve também para o 1º, para o 8º. Eu estou seguindo aqui o livro do professor Dante, mas qualquer livro que você tenha aí vai te ajudar, tá bom? Não vai ser igual aos exemplos, mas serve de exemplo para você. Tá? Nós já estamos aqui falando do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais. O que a gente já estudou, né? Então a gente já estudou o conjunto lá no início dos naturais. Já estudamos dos racionais. Opa! É que é os racionais. Já estudamos o Z, que é os inteiros. Os alunos falam inteiros. E o I, que são os irracionais. Perfeito? Muito bem. Quando eu junto toda essa turminha aqui, eu tenho o conjunto dos números reais. Então, ó, a gente sabe que os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais. E aqui, os irracionais. Quando eu junto tudo isso, eu tenho o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é a junção praticamente de todos os números que a gente trabalha no dia a dia. Ué, naturais com Z aqui. Desculpe aí, gente. Tem hora que dá umas falhadas, brava. Acho que eu já estava pensando no Z aqui. Né? Racionais, olha, pus tudo com Z. Eu tô com fome, já tá na hora do almoço, eu tô misturando as letras aqui. Então, desculpe, naturais, racionais, irracionais, inteiros. Corrigi, errei mais não. Então, os naturais, os números que a gente usa para contagem. Aí os inteiros foi uma ampliação, pegando todos os naturais e escrevendo os opostos, né, com número negativo. Racionais, aqueles que a gente pode escrever na forma de fração, né, decimais, fracionário. E os irracionais, que são as dízimas não exatas, né, o pi, raízes quadradas, cúbicas, quartas não exatas. Tá bom? Então esses são os conjuntos que a gente vai lidar agora praticamente para sempre, né? Lá no 3º ano do ensino médio, a gente vai ainda aprender o conjunto dos números complexos, que são as raízes de números, raízes de índice par de números negativos. Mas vamos largar lá para o 3º ano, quando a gente chegar lá, a gente, né, aprende como é que trabalha com esse conjunto. Da agora para frente, tudo vai ser reais, tá bom? Os números reais é a reta. Então a reta real, ela é infinita, tá bom? O número muito importante aqui é o zero, que a gente vai ter maiores que o zero e menores que zero, tá? Então números, qualquer que número seja maior que zero, quando a gente vier com essa nomenclatura, eu estou falando dos positivos. Se eu falar que o número x qualquer, né, é menor do que zero, eu estou falando dos negativos. Então, à direita do zero, os positivos, à esquerda, os negativos. Tá? Para sempre vai valer isso aí. Tá? Isso é uma convenção. E aí temos o seguinte, nós temos os naturais, né? 1, 2, 3, 4 e infinito. Aí depois entrou os inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Perceba que do 0 para o 1 e do 0 para o menos 1 é a mesma distância. Do 0 para o 2, do 0 para o menos 2 é a mesma distância. Só que aí agora, né, entra os racionais e os irracionais. Então, por exemplo, aqui ó, é o 0,5. Aqui é o menos 1,5. Aqui ó,
é o 5 sobre 2. 5 sobre 2. Estou colocando alguns números. Aqui é o 3,2. Tá bom? Aqui, quer ver, ó? Raiz de 5, de 1, 1,7. Raiz de 1 não, raiz de 3, perdão. Aqui, ó, raiz de 3. Então, trocando em miúdos, vou dar um zoom aqui na reta, tá? Vou pegar aqui o 0 e o 1, só de exemplo, tá? A partir de agora, do 0 até o 1, quantos números nós vamos ter do 0 até o 1? Só do 0 até o 1. Infinitos. Tá? Porque aqui eu tenho 0,00001. Depois tem o 0,0000001. Né? Tenho aqui o 0,9999998, 9999997. Todos esses números que eu consegui colocar aqui, que são infinitos números infinitos. O infinitos aqui é de muitos bilhões de números, trilhões de números que eu consigo colocar aqui. Lógico que eu nunca vou escrever todos, mas eu sei que entre o 0 e o 1 tem infinitos números. Então é isso que a reta numérica quer passar para a gente. Tá bom? A partir de agora, tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala assim, números reais entre o 0 e o 1. A pessoa acha que é só o 0 e o 1, não é? São infinitos números. Tá bom? Aí já na página seguinte tem atividades. Vamos fazer as atividades aqui. Tá? Se a atividade do seu livro não for igual, não tem problema, vai servir de exemplo. Então olha só, 17. Observe os números. Menos 4, 1/3, 0,888, que é uma dízima, raiz quadrada de 6, não exato, o 0, menos 1/3, que é um número misto, 4,86, o π e o 8. Então tá aí esses números, beleza? Chega um pouquinho para ver. Aí entre esses números escreva quais são. Letra A, naturais. Agora pois com S, naturais, vai ser o 8 e o 0. 8 e 0, ou 0 e 8, tanto faz, né? B, inteiros. Inteiros, tem o menos 4, tem o 0 e o 8. Mais algum? Não. Deixa eu ver aqui, não, aqui vai dar menos 15, mais 3, menos, não dá não. C. Vamos ver. Números racionais. Racionais é o que podem ser escritos na forma de fração. Então você tem o menos 4 pode ser escrito 1/3, 0,888 dízima também pode ser escrito 0,888 dízima, pode. Raiz de 6 é irracional. O 0, aqui ó, isso aqui é a mesma coisa, ó, como é que faz a continha para virar fração? 5 vezes menos 1, menos 5, mais 3, menos 5 mais 3, menos 2, ali é menos 2/5, tá bom? Então também entra, o 4,86 entra, o π não, e o 8 entra. Eles são racionais, né? Escrevi ali, né? E agora os irracionais. Irracionais. Os irracionais aqui vão ser apenas o raiz quadrada de 6 e o π. E todos eles são reais, tá? Juntando, todos são reais. 18. Agora responda. Qual é o nome que pode ser dado a todos esses números? Ó, nem sabia, né? Números reais. Todos esses são os números reais. 19. Indique apenas as informações verdadeiras. Letra A. Vamos colocar aqui. Todo número natural é inteiro? Sim. Todo número
natural é inteiro. B, que sim, verdade, tá? Todo número inteiro é real? Sim, todo número inteiro é real. Verdade. Vamos ver, letra C. Todo número irracional é real? Sim, todo número irracional é real. Sim, verdade. D. Todo número racional é inteiro? Não. Não é, nem vou escrever. Não é. Todo racional não é inteiro. Por exemplo, o meio não é inteiro. Existe número racional que não é real? Também letra E, não. Todo racional é real. F. Existe número real que não é racional? Sim. Existe número real que não é racional. São os irracionais. Os irracionais, eles são reais, né? Só que não são racionais. Justifique cada afirmação falsa. Já justifiquei, né? A letra D. Todo número racional é inteiro? Não. Tem racional puro, que é tipo meio, 3/4. Letra E. Existe número racional que não é real? Não. Todo número racional é real. Todo número, né? Todo número natural, inteiro, racional e irracional será real. Só as que não. Beleza. 20, então já fiz a 20, agora eu vou para 21. Muito bem. Um professor pediu aos alunos que indicasse um número real entre 7 e 8. Real. Né? Veja algumas das respostas dadas pelos alunos. Registre quais acertaram. Então a Ana escreveu raiz de 50. Raiz de 50 é 7, alguma coisa. Então tá verdade. Aí vem o Pedro. O Pedro escreveu 50 sobre 7. Muito bem. 50 sobre 7, né, vai dar aí, vamos ver. 50 dividido por 7, 7,14 aproximado. Então, também tá. Vamos ver. O Marcos escreveu menos, isso aqui é menos, 7,5. Não, porque é negativo, né? Tem que ser positivo. A Carla escreveu 7,111 dízima. Sim, tá lá no meio. O Lucas escreveu 8. Não, porque pediu entre 7 e 8. Não pode ser nem um 7 nem um 8. E a Flávia escreveu 7,3. Então vamos ver. 7 vezes 8, 56. Mais 3, 59/8. Vamos dividir aqui. 59 dividido por 8, 7,38 aproximadamente, né? Então, sim. Esse é. Então, quem não foi é esse e esse, né? Um que escreveu negativo e o outro que escreveu o extremo. Beleza? Vamos lá. 22. Indique entre quais números inteiros consecutivos cada um dos números reais dados fica. Identifique se o número é real, irracional ou real irracional. Vamos pôr aqui. Raiz de 30 fica entre a raiz de 25 e a raiz de 36. Então fica entre o 5 e o 6 e ele é irracional. Letra B. 18 sétimos, né? 18 sétimos.
Então, se fosse 14, daria 2, então fica entre o 14 sétimos e o 21 sétimos, porque dá 2, aqui ele dá 3, e aqui é racional. C, que eu sei, menos 8,666 dízima, fica entre o menos 9 e o menos 8, tá certo? E é também um número racional. D, raiz quadrada de 50, fica entre a raiz de 49 e a raiz de 64, que é 7 e 8, e aqui é número irracional. E, raiz de 10, fica entre raiz de 9 e raiz de 16, que é 3 e 4, também é irracional. Será que o 20 cabe aqui? Escreva dois números reais, um racional e outro irracional, que fica entre o 10 e o 11. 10 e o 11. Né? Um é irracional. Por exemplo, eu sei que raiz de 100 e raiz de 121. Raiz de 100 é 10 e raiz de 121 é 11. Então, se eu escrever uma raiz entre eles, por exemplo, raiz de 110. Raiz de 110 está 10 e 11 e é irracional. E agora o 10, um racional, e o 11, posso escrever o 10,2. Esse é racional e esse é irracional. Ok? Então tá mais um vídeo aí. Vamos para o próximo vídeo, que vai ser, seguindo o livro aqui, né? Desigualdades nos reais. Continue com o professor aí, vamos estudando junto.